Então hoje eu quero falar como restaurar a paz na sua casa, para situações que você às vezes vai lembrar, olha, podia ter resolvido melhor isso, para situações que podem acontecer daqui para frente também. E quando eu falo casa, abrange todos, né? Toda parte da família vai abranger. Então se você é marido, se você é esposa, se você é filho, se você é pai, se você é mãe, se você é irmão, então todos nós estamos juntos quando nós falamos de casa, quando nós falamos de família. Então, embora em alguns momentos eu vá usar muita expressão do marido e da esposa, eu quero que você, jovem, adolescente, irmão e irmã que esteja me ouvindo, entenda a completude da palavra, principalmente a respeito do seu lar, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Certamente todos nós precisamos de paz na nossa casa. E aí já surge uma primeira pergunta aqui, que eu gostaria de que você analisasse aí, como é que está a sua casa hoje? Como é que está a sua casa nesses últimos dias? Qual que é o ambiente que está respirando aí na sua casa? Será que é um ambiente de tensão, de apreensão, de vou resolver de cabeça cheia mesmo? Como é que tá? Como é que vocês têm vivido esses dias aí? Eu gosto muito de um texto da Palavra de Deus que fala um pouco de como era a atmosfera, o ambiente das casas na igreja primitiva. E isso é muito importante, muito relevante para mim e para você. Atos 2:46, uma parte desse verso, a parte B de Atos 2:46, diz assim: juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza ou sinceridade de coração. Olha só. Todos juntos participavam. Embora aqui nós tenhamos a coletividade da igreja também ali participando, mas olha só a importância que há de que na sua casa todos possam estar sempre juntos, participando das refeições, tendo alegria e sendo sincero de coração. Será que o seu lar respira isso? Será que o seu lar passa por isso? Tem essa atmosfera? Isso é relevante. Deus deseja para mim e para você que a nossa casa, que o nosso lar seja um lugar prazeroso de se viver. Se a sua casa não é um lugar prazeroso, há um problema aí. Você precisa hoje voltar-se para Deus e entender o princípio que Deus tem para a sua casa. Certamente, hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do que a Bíblia diz, a respeito de como nós podemos restaurar a paz no nosso lar, para que nós possamos viver muito em abundância da graça daquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, quero falar então sobre isso, como restaurar a paz na sua casa. E eu quero usar um texto aqui, mais um texto muito importante, que Jesus fala. Jesus, ao ser indagado por conta de muitos milagres que ele fazia, por conta de demônios que ele expulsava, os fariseus, os religiosos da época, disseram para Jesus: olha, você faz isso aí certamente em nome de Beelzebu, em nome de Satanás. E aí Jesus, ele fala esse versículo de Marcos 3:25 em resposta a isso. Marcos 3:25, ele diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Olha que coisa importante que Jesus fala. Ele usa uma analogia para responder os fariseus. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, ou seja, se não houver paz numa casa, se cada um está correndo para um lado, se cada um tem os seus sonhos, se cada um é um ser individual e que pensa somente em si, certamente essa casa não vai subsistir. Ela não vai prevalecer, ela não vai avançar. E isso fala muitas vezes daquilo que nós temos vivido. Como é que estão as nossas casas hoje? Será que elas estão quebradas? Até mesmo nós na igreja. Como é que está a harmonia do nosso lar? Às vezes nós somos cristãos, mas mesmo assim há muito conflito, há muita confusão, há muita falta de atenção nas nossas casas nesses dias. Quando se fala de relacionamento conjugal, principalmente familiar, os grandes autores, os estudiosos, os psicólogos dizem que normalmente há 5 causas muito comuns de conflito nos casamentos ou nos lares. 5 causas que podem trazer problema e normalmente trazem problema para as famílias no geral. O primeiro deles é dinheiro. Depois vem sexo, os filhos, a comunicação e até mesmo os parentes. Então, essas 5 causas são muito comuns de conflito em cada casa, em cada ambiente familiar.
Então você certamente já deve ter passado por algum problema. Você que é casado, até mesmo você que é pai, que é mãe, que é filho, que é irmão, já deve ter tido algum problema aqui com alguma dessas 5 áreas. As nossas famílias, elas são frágeis. Se nós não cuidarmos dela, os conflitos podem até ferir, os conflitos podem machucar e os conflitos podem até destruir as nossas famílias. Quantos de vocês ou quantos de nós, antes da gente se casar, quando nós estávamos lá diante do juiz de paz que faz a cerimônia de casamento, ou aqui diante do pastor quando ele faz, nós não tínhamos uma concepção, às vezes, ideológica do casamento. A gente às vezes achava que casamento era só perfeição, porque você está apaixonado pela sua noiva, você está apaixonado pelo seu noivo, e normalmente a gente dificilmente é instruído a como brigar honestamente, a como brigar de uma forma educada, como conflitar dentro de casa de uma forma coerente. Nós, na igreja, hoje temos a prática de termos o curso de noivos, e no curso de noivos os irmãos aprendem em uma semana ali, em uma aula, 2 aulas a respeito de conflitos, a respeito desse tipo de assunto. Mas é muito pouco. Nós hoje temos a prática de se casar normalmente após os 20, perto dos 30, alguns após os 30. Então você viveu anos e anos da sua vida, e aí em uma semana, no curso de noivos, falam para nós, para vocês, como brigar, como conflitar, como resolver as coisas diante de Deus. É muito pouco uma semana. Então, certamente, aquela ideologia do casamento, quando nós passamos a viver, nós vamos ver que certamente, que existe conflito. O conflito ele é inevitável. Por quê? Porque cada pessoa é singular. Eu sou uma pessoa, minha esposa é outra, os meus filhos são outras pessoas. Cada um tem os seus desejos, as suas vontades, né, os seus gostos, os seus interesses. Cada um tem talentos, habilidades, temperamentos. Nós somos diferentes. Então, quando você junta tudo isso dentro de uma casa, certamente em um momento ou outro vai ter algum conflito, vai ter alguma briga, vai ter alguma discordância. E para abordarmos isso, para que nós possamos resolver isso, ou vermos através da palavra de Deus como nós podemos restaurar a paz no nosso lar, seja atual, seja que está por vir, seja que já passou. Eu quero falar de 3 áreas, 3 princípios, 3 pontos relevantes de como nós podemos abordar este assunto, principalmente de uma forma bíblica. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o nosso manual, é nela que nós temos todas as respostas, é lá que está a vida de Deus para nós. E eu quero começar com uma razão, a primeira das 3 é as razões do conflito familiar. Existem razões para que eu e você possamos conflitar, discordar, discutir. E a Bíblia é muito clara. Tiago diz lá na sua carta, no seu evangelho, no seu livro, Tiago 4, 1 e 2, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Olha só, ele está fazendo um questionamento e um apontamento. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? E aí ele responde: vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então existem maus desejos dentro de nós, que lutam, que militam dentro de nós. E ele continua: vocês querem muitas coisas. Cada um quer alguma coisa, numa família, num lar, numa casa. Mas como não pode tê-las, ou não podem tê-las, estão prontos até mesmo para matar, para consegui-las. Ou seja, há muitos conflitos, porque cada um quer ir para um lado, cada um quer uma coisa, e nem sempre há concordância. Mas o que são isso? São os desejos maus. A causa do conflito entre nós, essas lutas internas, são os nossos desejos carnais, a nossa essência adâmica. Eu quero o que quero, você quer o que você quer, e cada um fica assim. E aí, obviamente, vai dar algum problema em algum momento. Nós temos necessidades que competem entre si. Interesses que cada um tem o seu. Nós não somos iguais. Nós somos singulares. Cada um é feito de um jeito. Cada um recebeu uma educação até chegar no casamento.
O dia que a gente se casa, que eu já disse isso, que nós temos aquela fase irrealista, ela logo é confrontada nos primeiros meses do casamento, nos primeiros meses que estamos juntos, quando os nossos filhos começam a se tornar adolescentes, que ele deixa de ser criança, ele começa já a confrontar você, até mesmo crianças hoje em dia, né? Os meus filhos, eles estão assim saindo de parabéns, porque eles são inteligentes e já até me questionam. Querem saber mais do que eu, muitas vezes. E eu fico assim meio assustado. Eu falo, como é que um menino de 4 anos, às vezes o de 2, não sabe nem falar direito, já quer me confrontar? Mas, ou seja, por quê? Porque cada um de nós tem os seus desejos e a gente milita contra os nossos desejos. O apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem milita, briga contra o novo homem. Então, para que nós possamos entender a razão do conflito familiar, a primeira delas, esse primeiro ponto que é a razão, porque cada um é feito de uma forma, cada um tem os seus desejos de uma forma, e aí obviamente vai dar problema. O ponto 2, como é que nós normalmente reagimos ao conflito? Então, na sua casa, no seu lar, com seus irmãos, com seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa, certamente você já passou por alguma discussão, por alguma briga. E como é que a gente normalmente resolve isso? Existem 5 formas, 5 maneiras mais tradicionais de se resolver isso. A primeira delas, e aí vai aparecer até uma foto aqui atrás para você, que é a minha maneira. A minha maneira de resolver. Eu faço valer a minha vontade até que você desista. Estou totalmente certo e você totalmente errado. A minha maneira é a única maneira. Ou seja, é uma imposição. Essa maneira certamente é uma péssima maneira. Não vai dar certo. Você não cede em nada. Uma outra forma, uma outra maneira. De maneira nenhuma, também é um jeito. Essa maneira diz, eu bato em retirada, evito o conflito, ignoro o problema. Eu evito a todo custo. O problema nunca é resolvido porque eu só vivo me afastando do conflito. Ou seja, a primeira é muito ruim, que é você só se impor, só existe o seu querer, só existe a sua vontade. Mas essa também é pior ainda, ninguém resolve nada. A vida vai passando e vocês vão deixando, nós vamos deixando, nós vamos deixando de lado, nós não resolvemos. Outra forma, outra maneira, a sua maneira. Essa aqui então é pior, né? A foto do rapaz aí atrás de mim está difícil. Acho que eu não estou na frente. Está difícil. Por quê? A sua maneira é, eu desisto, finjo que estou surdo ou que estou morto. É sempre do jeito do outro. É uma maneira muito pacífica de viver, mas é também uma maneira altamente frustrante de viver. Porque você sempre dá a oportunidade para o outro, você nunca tem o seu ponto, é sempre o outro que tem razão. Você quer ou imagina que vai evitar conflito, evitar o problema, sempre passando a bola para resolver da maneira do outro. É um grande erro. Vamos lá, mais uma forma, mais uma maneira, das 2 maneiras. Ou seja, você chega a um acordo, está aí as 2 mãos dadas. Eu desisto um pouco, você desiste um pouco, eu ganho um pouco, você ganha um pouco, eu perco um pouco, você perde um pouco. Embora essa maneira até pareça uma boa maneira, e seja muito melhor do que as outras 3, ela não é a maneira certa. E aí nós vamos para a 5ª e última maneira aqui de como resolver um conflito, que é a nossa maneira. Nós trabalhamos em nossos alvos mútuos juntos. Nós resolvemos, nós mutuamente entramos em uma solução satisfatória, porque a pessoa é importante para mim, o relacionamento é importante para mim, seja irmãos entre irmãos, seja filhos com os pais, pais com os filhos, um casal. É importante, é relevante, o relacionamento vale a pena. A nossa maneira, nós entendemos que a família, ela está acima de vontades, de desejos, de abrir mão, de abdicar mão. Nós entramos ali, trabalhamos juntos. Nós, com os alvos mútuos juntos, nós alcançamos aquilo que tem. A decisão ela é dos 2, ou da família, ou dos 3, seja o que estiver envolvido.
Então, ou seja, como já estou falando de duas formas aqui de como restaurar a paz na sua casa. A primeira são as razões do conflito familiar. Eu disse que são os desejos internos nossos, que cada um tem, uma forma singular de viver. Falei agora do segundo, que é como você normalmente reage ao conflito. Seja de uma maneira só, seja de uma maneira mútua, seja de duas maneiras, seja da sua maneira, mas que a melhor é a nossa maneira, porque nós nos interessamos por fazer isso. E eu quero ir para o ponto 3 aqui dessa ministração, onde eu vou abordar alguns subtópicos, subpontos, que é como a resolução do conflito pode acontecer. Que a resolução do conflito é o que nós mais queremos. E eu quero olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para nós, para falar como resolver os conflitos. Qual que é a resolução do conflito? E o primeiro ponto que eu quero falar é, para que você resolva os conflitos do seu lar, primeiro, torne-se um cristão. Ser um cristão é o início. Entregar a sua vida para Jesus é o início. Você não vai conseguir ter paz com as pessoas se você não está em paz com Deus. Engraçado, eu posso estar falando aqui, entrando em lares onde só a esposa é crente, só o marido é crente, e aí você vê ali, e vocês estão ouvindo essa palavra agora e falam, tá vendo como você é assim, você só pensa do seu jeito, eu sempre cedo e tal. Enfim, mas para que você consiga resolver, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Sem Cristo estar no cerne da nossa família, sem Cristo estar dentro da nossa família, não tem jeito de resolver os conflitos, os problemas. Porque Jesus nos deu a paz dele. Mas ele deu para a igreja. Olha só o que diz João 14, 27. Jesus disse, deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Ou seja, há uma paz que o mundo tem, que o mundo dá também. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ou seja, para que a sua casa seja uma casa de paz, tenha paz restaurada lá, você primeiro precisa ter a paz de Jesus em você, você precisa ser um cristão, você precisa aceitar a Jesus. Isso também nos remete a outra coisa. Às vezes você é um cristão, você é um crente em Jesus, como a maioria daqueles que estão me ouvindo, mas não se apossam daquilo que o Senhor já falou aqui. Ele deixou a paz dele, mas na sua casa, cristão, só tem confusão, só tem guerra. Como é que pode? É um contrassenso. Não faz sentido, porque a paz do Senhor está sobre a sua casa. Ele deixou a paz para você. Então, o seu lar pode ter paz. E o primeiro ponto é esse. Torne-se um cristão. Seja de fato um crente verdadeiro. Você certamente resolverá os conflitos da sua casa. Cristo é o cerne da nossa vida. Sem Ele, não conseguiremos fazer nada. Quero ressaltar isso. E o ponto 2 fala algo importante que corrobora com isso que eu acabei de falar, que é converse com Deus sobre o conflito. E aí eu queria falar de novo aquilo que eu falei, você é um cristão, mas não se apossa daquilo que Deus tem. É normal a gente brigar, e em vez de ir para Deus, resolver, orar, esfriar a cabeça, a gente fica debatendo um com o outro. Às vezes irmão com irmão, esposo com esposa, pai com filho. Tem um problema e fica ali ruminando, discutindo, brigando, batendo boca. Ei, não resolve. Se você é um cristão, você tem a possibilidade, você tem abertura para que você possa ir diante de Deus, falar do conflito para Deus. Olha só o que diz Tiago 2, um texto que nós lemos no começo, e essa parte diz assim, vocês cobiçam, mas não podem conseguir o que querem. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Não oram. Ficam só discutindo, só brigando. Antes mesmo da gente conversar com aquela pessoa com quem nós estamos tristes, nós precisamos conversar com Deus a respeito do conflito, da briga. Nós precisamos orar sobre isso. Porque quando você ora, você vai sair de lá muito melhor, muito mais tranquilo.
É normal na minha casa, quando tem algum problema com a Valéria, se eu for só discutir com ela, que é muito raro, mas que pode acontecer, eu sempre vou estar na razão, ela vai sempre estar na razão, vai ser um caos lá. Mas quando a gente briga, que ou ela vai orar ou eu vou orar, o que acontece? A gente, quando vai conversar, já está mais em paz. Já melhora a conversa. Deus, Ele quer que eu e você cheguemos até diante dEle e falemos todas as nossas necessidades, todas elas. Então, se você é um cristão, se você é um crente, você pode orar, colocar diante de Jesus todo e qualquer conflito que esteja acontecendo no seu lar. Independente de qual seja, o Senhor quer resolver os nossos conflitos. Ele quer restaurar a paz na nossa casa. Terceiro ponto, terceiro subtópico aí deste ponto 3, que é a resolução do conflito. O primeiro é torne-se um cristão, depois converse com Deus sobre o conflito. E o terceiro é analise onde está a raiz do conflito. Analise onde está a raiz da briga. Analise onde está a raiz desse problema que está sendo vivido em casa. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 7:3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Olha só. A gente deve sempre perguntar para nós mesmos qual o tamanho da minha parcela nesse problema. O quanto eu estou interferindo nesse problema. Será que eu sou o problema? Será que eu sou a causa disso que está acontecendo? Porque nós queremos muitas vezes, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, olhar e tirar a poeira do olho, pequena, que está no olho dele. Você faz isso, você faz aquilo, você não me entende, você é aquilo, aquilo outro. Mas há um poste, há uma trave, há um poste desses que a gente vê na rua aí no nosso olho, tapando tudo, e você não vê que muitas vezes você é a causa do problema, do conflito. Ou seja, analise a raiz, se questione, vá para Deus, como falei no ponto 2, ore, perceba, será que eu realmente não sou o problema? Será que eu não estou sendo exigente demais nessa situação? Será que eu não estou fora da realidade, daquilo que nós estamos vivendo? Será que eu estou sem paciência? Essa semana foi engraçada, porque normalmente eu não faço nada assim, né, de errado com a minha esposa. Mas eu estava ali com ela nesses dias, aí fui fazer alguma coisa, ela meio que esbravejou comigo ali. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, estou sem paciência. Eu falei, mas eu não fiz nada, como sempre. Ou seja, às vezes você está sem paciência. Valéria está me ouvindo, né? Te amo, Valéria. Você normalmente não fica sem paciência, mas essa semana ficou, não sei porquê, não fiz nada. Ou seja, às vezes você é insensível. Você precisa analisar a raiz do problema, a raiz do conflito, em nome de Jesus. Não existe esse negócio de um problema dele, ou de um problema dela, quando nós estamos em família. Quando nós estamos em família, nós precisamos entender a raiz, porque o conflito, o problema é nosso. Todos nós precisamos resolver. Olhe, tire primeiro a trave que está no seu olho, para que você depois possa ajudar a pessoa, o seu irmão, sua mãe, seu pai, a tirar o cisco que está no olho dele. Se você for honesto, você vai ver que ninguém é perfeito. Você não é perfeito. O apóstolo João diz, né? Lá em 1 João 1,8, acho que eu não coloquei esse texto aí, mas diz assim, em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. Ou seja, todos nós erramos, temos as nossas falhas. Então você precisa entender isso. E aí, daqui para frente, já falei desses 3 primeiros pontos, né? Que é você entregar a sua vida para Jesus, você conversar com Deus, e você se analisar a respeito do problema. Eu quero falar de algumas coisas mais práticas, ainda dentro desse tópico que eu estou falando, que é o 3, que é a resolução do conflito. O 4 é marque um jantar da paz.
que é o que eu coloquei aqui, mas o jantar da paz pode ser um café da manhã da paz, pode ser um almoço da paz, um chá da tarde da paz. Ou seja, é um momento que você vai separar. Você vai ficar de frente a frente com o seu cônjuge, com os seus irmãos, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, quer seja, e vai tentar entender qual que é o problema. Você vai marcar um momento. Nós dificilmente resolvemos os conflitos de uma forma acidental. Dificilmente a gente vai resolver os nossos conflitos, nós não fomos intencionais, nós não fomos tensionais nele. Nós precisamos querer resolver. Então, ou seja, você precisa sentar, encarar o problema e, obviamente, planejar isso na sua agenda. Você precisa querer resolver. Olha só o que Jesus diz, falando a respeito disso, lá em Mateus 5. Ele estava falando a respeito de ir para a igreja, de apresentar a sua adoração, de apresentar a sua oferta. Mas olha só o que ele fala lá em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, ou seja, que há um conflito, que há uma briga, que há algo a ser resolvido, preste atenção, embora que ele esteja falando irmão na fé, né, irmão ali, mas a sua esposa também é sua irmã. O seu irmão de carne, de sangue, também é o seu irmão em Cristo. Então, se tem alguma coisa que está ali trazendo algum conflito, você deve... Olha o que ele diz, né? Deixe a sua oferta ali, ou seja, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Você não deve deixar de ofertar. Ele diz, deixe sua oferta no altar. Vá resolver o problema e volte e apresente a sua oferta. Jesus está dizendo que nós não devemos ignorar o conflito. Se você tem um problema e está vindo à igreja, você precisa ver, você precisa ir consertar o problema primeiro. Isso é importantíssimo. Você não pode achar que vai adorar a Deus, entregar aquilo que você se dispõe a Deus de qualquer forma. O Senhor Jesus se importa com os nossos relacionamentos. O Senhor Jesus se importa com a paz do nosso lar. E é isso que Ele está falando aqui. Eu não sei de quantos de vocês já tiveram essa situação, mas normalmente, às vezes, quando a gente está vindo para a igreja, seja no caminho de carro, normalmente de carro, não sei se isso acontece muito em algum outro transporte, mas de carro, se você vem, às vezes há algum conflito ali, uma briga entre o marido e a esposa. Eu já passei por isso. Poucas vezes briguei com a Valéria ali, normalmente porque um ou outro está atrasado, a gente vai chegar atrasado no culto e não pode chegar atrasado, enfim, tem uma briga ali. Mas perceba, às vezes até quando a gente está se locomovendo para a igreja, há algum conflito. Então essa é a hora de você se apresentar a Deus e não deixar que essas coisas tirem a sua paz durante o seu culto. Olha só o que o apóstolo Pedro diz a respeito dessa questão familiar, conjugal até mesmo. 1 João 3, 7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, ele está falando aqui, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só o que a nossa Bíblia diz, o que a minha Bíblia diz, o que a sua Bíblia diz, que é a palavra de Deus. Se nós não soubermos tratarmos entre nós mesmos, marido e esposa, não soubermos conviver, não soubermos entender a fragilidade de um, às vezes a forma de outro, as nossas orações podem até mesmo serem interrompidas. Então, nós precisamos, nesses dias, nos importar com aquilo que nós estamos vivendo na nossa casa. Nesses dias, há um clamor de Deus para mim e para você, para que haja harmonia no nosso lar, para que haja paz na minha e na sua casa. E nunca foi tão necessário que se houvesse paz, porque nós nunca estivemos tanto dentro de casa, uns com os outros, como nos dias atuais. Ou seja, eu vou dar algumas dicas sobre esse jantar da paz que eu falei, para que você possa estar aí mais instruído de como fazer isso, de como separar esse tempo. Preste atenção. A primeira dica é: escolha o momento certo. Se você escolher o momento logo após a briga, você vai se dar mal.
porque está todo mundo de cabeça cheia, você fala, vamos conversar agora? Senta aqui na cozinha comigo, eu quero conversar com você. Você vai levar uma panelada na cabeça. Não vai dar certo. Escolha o momento certo. Espere esfriar a cabeça. Segundo, escolha o lugar certo. Não vai escolher resolver o problema no meio das crianças, porque você vai querer jogar um pela janela. Você está bravo, ela está brava, as crianças estão ali no meio querendo se envolver em tudo. Você vai querer jogar o menino para fora, quer trancar ele no quarto. Não vai ter jeito, escolha o momento e o lugar certo. Terceiro, ore antes de encontrar seu cônjuge, seu familiar, seu pai, sua mãe. Se você não orar também, vai vir só carne. Não tem jeito, você precisa orar para se encontrar. O quarto, venha com uma atitude positiva. Não vem achando que vai dar tudo errado. Eu vim sentar aqui com você, mas eu sei que não vai dar certo essa conversa. Já deu errado. Você já falou o que não devia. Quinto, trabalhe focado em cima dos problemas. Foque o problema. E 6, que é o mais importante, que é o que a gente menos faz, que é chegar programado para ouvir. Eu e você precisamos ouvir mais, porque isso vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Não vá lá para acusar, não vá lá para descarregar, não vá lá também para se desculpar, não. Separe um tempo para resolver o problema. Então, ou seja, esse é o quarto ponto, marque um jantar da paz. Eu já te expliquei mais ou menos como você vai fazer. O quinto ponto, estabeleça as regras do jogo antes da briga. Olha só a coisa importante. Estabelecer regras antes do jogo, que é antes da briga, é importante. O pastor Rick Warren, ele escreveu 7 Cs, ou 7 regras, começando com Cs, para que você se coloque ali como regra antes da briga. Ele diz assim, olha, antes de você brigar, já coloque ali a regra do jogo com o seu cônjuge, com o seu irmão, enfim, coloque a regra ali. Quais são as regras? Nunca compare, é a primeira dela. Nunca condene, é outra. Nunca comande, é mais uma. Nunca confronte, nunca condescenda, nunca contradiga e nunca confunda. São os 7 Cs que o pastor Rick Warren diz que nós devemos já programar, fazer como regra antes da briga. Ou seja, o que são essas regras aí? O que elas resumidamente querem dizer? É que em vez de você atacar a pessoa, você tem que atacar o problema. Se você não comparar, não condenar, não comandar, não confrontar, você vai não estar fazendo isso com a outra pessoa. Então, ou seja, essas regras são para que você não ataque a pessoa, mas ataque o problema. Porque senão você não vai resolver. Eu sempre disse isso para a Valéria. A gente, algumas vezes, normalmente a gente quer estabelecer regras, fazer algumas coisas no meio da confusão. Então eu sempre falo para ela, Valéria, vamos conversar sobre isso daqui a um tempo, depois que a gente estiver melhor. Porque se você conversar no meio do olho do furacão, vai ser difícil. Aí depois de um tempo ali, passou já está tudo mais funcionando normalmente, aquela briga, aquele desejo que ela queria que você não estava fazendo, você já começou a fazer. Vou dar um exemplo, né? Às vezes a Valéria quer que, esse é um exemplo, tá? Não é uma realidade, quer que eu cuide das crianças e eu não cuido, por exemplo. Então, enquanto eu não cuidar, o que ela vai fazer? Eu falo, olha, você não faz isso, você não faz aquilo. Se ela só fizer isso no meio da confusão, não dá. Mas depois de umas 2, 3 semanas que eu estou fazendo direitinho, que eu estou cuidando das crianças, dando banho, dando comida, separando tempo para eles, aí é hora da gente conversar. Está vendo como essas semanas foram boas? Está vendo como foi legal a sua atitude com eles? Essa é a hora, não somente na hora do problema. Glória a Deus. E olha só o que diz Provérbios 11:29, quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Ou seja, não poderá apalpar nada daquilo que você está herdando. Então estabeleça as regras antes da briga. O 6º ponto aqui, mude o seu foco. Deixe de ser egoísta, seja mais altruísta. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2. Filipenses 2, 4 e 5 diz assim, que cada um procure os interesses dos outros,
e não somente os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Olha que coisa linda, mudar o foco. Ou seja, não preciso somente querer os meus pontos, ser egoísta e não abrir mão daquilo que eu penso e entendo. Eu preciso ser altruísta, eu preciso olhar para o outro, eu preciso entregar mais para o outro, assim como Cristo fez por mim e por você. Eu te disse no começo que o primeiro ponto é que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, ou seja, Cristo em nós é que vai propiciar qualquer nova regra de paz na nossa casa. Você só consegue mudar o foco, você só consegue ser altruísta e não egoísta se Cristo estiver em você. Ele é o padrão, e Ele abdicou, Ele abriu mão, Ele se fez servo para que eu e você pudéssemos desfrutar da glória eterna. Nós precisamos ter este mesmo sentimento, procurar os interesses dos outros e não os nossos. Oh, irmãos, isso vai ser tão impactante para a nossa vida daqui para frente, para como você vai viver aí na sua família. Certamente o modo de agir de Cristo, se nós procurarmos Ele, será transformador nesses dias na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio. E se você é aquele cristão que está na sua casa, isolado, não tem mais ninguém da sua família que seja crente, seja você o exemplo, seja você o Cristo dessa casa, seja você o que serve, o que doa, o que entrega, o que é altruísta, seja você. Porque seus familiares verão em você que você de fato é alguém diferente, eles vão querer o que você tem. Ou seja, mude o foco. Tire o seu egoísmo e seja mais altruísta. O sétimo ponto desse ponto, o sétimo subponto do ponto central, que é resolver os conflitos. O sétimo é busque aconselhamento com pessoas de Deus. Existem 2 textos lindos aí que o autor dos Provérbios colocou, que é Provérbios 15:12, diz assim: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. Olha só o outro provérbio aqui, 15:32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quando nós falamos de buscar aconselhamento com pessoas de Deus, com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu coordenador, com o seu obreiro, o seu pastor, há muito conflito, há muita vergonha às vezes. Tem certas pessoas que não querem que se entre nessa área da sua vida. Mas olha só que contrassenso. Quando a gente tem problema de saúde, quem que a gente procura? Eu vou lá só no Google e me automedico, que é completamente errado, e algumas pessoas têm até feito. Mas normalmente quando você tem um problema grave de saúde, você vai aonde? Você vai no médico, porque ele vai te aconselhar certo. Se você tem um problema legal com a justiça, onde você vai? Você vai no advogado. Se existem problemas financeiros, onde você vai? No contador, no contabilista. Não deveria ir ao banco, né? Porque não é lá que vai resolver seu problema financeiro. Você vai em algum lugar que te ajude. Mas quando você tem problema de relacionamento na sua casa, aonde é que você vai? Normalmente você não quer buscar um aconselhamento nisso. Existem aquelas frases, né? Eu posso lidar com isso sozinho. Não preciso de ajuda de ninguém. Olha só que contrassenso, né? Sempre se diz, né? Em minha família, nós não precisamos de aconselhamento. Nós podemos resolver tudo com os nossas próprias formas. E eu queria dar um testemunho aqui. Eu como homem de Deus, estava em um momento da minha vida dessa forma. Não preciso de aconselhamento de ninguém. Quando eu e a Valéria nós nos relacionávamos para casar, nós namorávamos. Nós éramos muito diferentes um do outro, né? Somos hoje, mas em menos proporção. Mas quando a gente namorava era muito diferente. E ali depois do 6º mês, 7º mês de namoro, a gente brigava muito. Era arranca-rabo todo dia. A gente quase não conseguia se suportar para se ver. Você lembra como é que a gente continuou namorando? Porque era só briga. E a Valéria, uma mulher muito sábia, muito espiritual, muito de Deus, falava: amor, nós precisamos procurar uma ajuda, um casal que nos ajude, não está dando certo. A gente só briga, não dá certo. Eu falei: não, isso aqui a gente resolve sozinho. Não preciso de ninguém para me ajudar, não. Olha só que cabeçudo, né? E a Valéria insistindo, até que um dia ela mesma procurou ajuda e falou:
chegou para mim num certo dia e falou, conversei com um casal, amigo nosso, e marquei para a gente se encontrar com eles amanhã, era uma quinta, ou seja, na sexta-feira, para conversarmos com eles, e eles podem nos ajudar. Eu falei, tá bom, beleza. Como se fosse, né? Sei que não vai resolver nada, mas vamos lá. E fiquei, obviamente, muito bravo com ela, né? Porque ela fez isso. Mas, irmãos, foi muito transformador para a minha vida ser acompanhado por um casal. Foi muito bom. Sentar com o meu amigo ali, crente, poder abrir o meu coração, poder falar das coisas que estavam acontecendo, dos conflitos internos que eu tinha, porque nós estávamos nos relacionando, eu queria casar, nós estávamos nos preparando, muita coisa acontece nesse tempo. E como foi bom, como foi transformador para mim ser aconselhado por alguém. Eu queria te dar este conselho: busque pessoas de Deus que possam te aconselhar. Não, os homens são muito assim, né? Em nome de Jesus, irmãos, não queira guardar os seus problemas só para você. Busque aconselhamento. Hoje eu sou acompanhado pelos nossos pastores, pelo pastor Rodrigo, pela pastora Deise. Como é bom para mim, como é transformador ouvi-los, como é bom para a Valéria poder ouvir a Deise falando na vida dela. Como é bom isso, irmãos. Meu desejo é que você procure pessoas que possam te aconselhar, pessoas de Deus. Não aquele psicólogo, não aquele profissional, não. Procure alguém de Deus que pode te ajudar no seu casamento. Vai ser transformador, eu creio, em nome de Jesus. E o 8º e último subtópico aqui desta manhã, que é: nunca desista do seu casamento. Ou seja, você é um crente, um cristão, você está conversando com Deus a respeito dos problemas, está analisando a raiz do problema, já marcou ali um momento para que você pudesse conversar a respeito do problema, um jantar, um café, enfim, da paz. Você já estabeleceu regras antes da briga, você está mudando o foco, não está sendo mais egoísta, está sendo altruísta, você está buscando aconselhamento com as pessoas, mas às vezes tudo isso ainda não resolve, ou não dá resultado a princípio. Deixa eu te falar, esse ponto é muito importante: nunca desista do seu casamento, nunca desista da sua família, nunca desista do seu lar. Isso é imprescindível. Não abandone no meio de uma discussão. Você precisa terminar as suas lutas, você precisa ir até o final. Não abandone, não desista, resolva o problema. Resolver o problema nunca é fácil, mas é sempre necessário. Existem alguns pontos, alguns estágios no conflito, na briga, no problema, na luta, que o primeiro é reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que temos um problema. O segundo é a reação. A reação é quando nós olhamos e falamos: é pior do que eu pensava. Esse problema está mais acima do que eu imaginava, não é tão simples assim. E o terceiro é a resolução. O que nós, como família, vamos fazer para resolver isso? E olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 9:6. Gálatas 9:6 é uma grande lição para nós. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos. Se você desanimar, você não vai colher. Mas se você não se cansar de plantar o bem na sua casa, na sua família, com os seus familiares, você vai colher no tempo certo. Oh, irmãos, nós precisamos insistir, nós precisamos continuar. Eu e você precisamos nunca desistir daquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. É necessário, para concluir, que nós deixemos o Senhor Jesus tirar toda a raiva, frustração, mágoa, insegurança da nossa vida. Nós precisamos que o Senhor transforme o nosso íntimo. Recentemente, eu tenho uma Bíblia que ela intitulada, a versão dela é a Mensagem, e eu li um versículo muito lindo sobre isso lá nessa versão, a Mensagem, eu coloquei aqui, de Efésios 2:16, fala bem a respeito disso. Efésios 2:16, na versão a Mensagem, diz assim: mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar toda hostilidade.
Cristo veio e pregou a paz. A cruz nos une. O Evangelho, que é o Evangelho da graça, que é o Evangelho de poder, que é o Evangelho que transforma a minha e a sua vida, que é Cristo em nós, que faz todas as coisas. Isso é essa cruz que nos leva a abraçar uns aos outros, a nos rendermos uns aos outros, a estarmos dispostos a irmos, até mesmo abrindo mão, muitas vezes, do nosso egoísmo. É isso, é a cruz, é Cristo. Ele é o centro. Sem o Senhor nada nós vamos conseguir fazer. Se Ele não estiver no centro da sua casa, você não vai conseguir. Simples conselhos não servem. Nós precisamos que o Senhor esteja em nós, que a cruz possa de fato ser revelada para nós, com tudo aquilo que nós temos. Então eu queria que você nesta manhã pudesse aí, ao ouvir tudo que eu falei, analisar a sua família, analisar o que você tem vivido, analisar todos os pontos que nós passamos e ver, se colocar diante de Deus agora e falar: onde é que eu preciso melhorar, o que é que eu não estou fazendo, qual é a verdade que a minha casa está vivendo hoje. Será que a minha casa tem tido mais reconciliação ou mais separação? Nós precisamos nesses dias, irmãos, nos aproximarmos mais de Deus. Porque eu creio que Deus tem paz para restaurar em muitos lares que eu estou falando nessa manhã. Deus quer restaurar o lar da sua casa. Deus quer restaurar a paz na sua casa. E é importante que você entenda que isso só pode ser feito se o Senhor Jesus estiver aí. Sem Cristo ser no centro da sua casa não vai adiantar. Sem você abrir mão dos seus desejos não vai adiantar. Sem você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo não vai adiantar. Vão ser meros conselhos. Não vai servir. Mas se você de fato se entregar a Jesus e falar: Senhor, esta casa é sua, a minha família é sua, o meu lar é seu, faça o que o Senhor quiser aqui dentro, o Senhor vai fazer.